Neste momento de crise, onde nós passamos uma crise grande econômica, política, social e agora uma crise na saúde, por causa desse vírus que está destruindo países, e não é diferente aqui no Brasil, todos os especialistas dizem que o melhor remédio é o isolamento social. E nós temos debatido isso, na necessidade das pessoas ficar no isolamento social. Mas para boa parte da nossa população brasileira ficar no isolamento social, precisa que o Estado brasileiro, ou seja, que o governo Bolsonaro, libere recursos para poder atender a demanda dessas famílias. No estado, igualmente a Bahia, quando se trata de água e energia, o governo Rui Costa tomou a atitude justamente de pagar durante 3 meses energia e água de uma parcela da população. E ao mesmo tempo de continuar pagando as bolsas que ele estabeleceu para as pessoas que está no primeiro emprego, jovem que estuda, tem um conjunto de bolsas, ele continuou mantendo essas ações que é fundamental para essa população. Nós, enquanto deputados federais, fizemos também a nossa parte, quando aprovamos que os recursos da merenda escolar, nesse período, sejam destinados às famílias, na casa das pessoas, para ter alimentação lá na sua casa. Mas aprovamos também que as famílias e as pessoas trabalhadoras, autônomas, ou seja, tenham o direito de receber de R$ 600 a R$ 1.200. E o governo federal não paga. Agora nós tomamos uma atitude de aprovar uma emenda constitucional que permite o governo ter um orçamento paralelo. Ou seja, tem um orçamento que nós aprovamos no início do ano, mas agora, quando se trata da saúde, ele pode utilizar os recursos que for necessário, até 10% do PIB, para poder enfrentar a crise da saúde. Ou seja, infelizmente, nós temos um governo que não compreende que o isolamento social é importante, que não está preocupado com as vidas das pessoas, não lidera o nosso país, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Mas nós vamos continuar lutando, defendendo o povo brasileiro, defendendo as famílias mais carentes, que mais necessitam, desde o assentamento de sem terra, quilombola, indígena, ou seja, marisqueira, pescadores, micro, pequeno empresário, e porque é a nossa luta em defesa do povo brasileiro. Vamos defender a saúde, vamos defender a vida das pessoas. Saúdo a mesa diretora, senhores deputados e senhoras deputadas. Neste gravíssimo momento de crise generalizada que o mundo e o Brasil atravessam, eu quero parabenizar a mesa diretora da Câmara dos Deputados, na pessoa do presidente Rodrigo Maia, por manter a casa funcionando regularmente com enorme eficiência e, ao mesmo tempo, externar minha preocupação com a dita regulamentação demasiado, fato que incentivou a produção em outros países em detrimento da nossa indústria. Erro que pode ser mantido se os parâmetros que usarmos forem os mesmos de tempos de paz. Vejam bem, caros colegas deputados e deputadas, sairemos dessa hecatombe para um mundo diferente e uma das principais medidas que teremos que tomar é retomarmos o volante do nosso destino, a autonomia há muito tempo perdida, uma vez que atualmente a direção está entregue a outros países, como é o caso da China, pois é lá que está o centro da fabricação dos bens de consumo planetário. E sequer máscara de proteção à respiração o Brasil é capaz de produzir para atender às nossas necessidades. Espero que este parlamento e o governo brasileiro possam perceber que é chegada a hora da virada. Muito obrigado, senhores. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas do Brasil inteiro, povo brasileiro e em especial meu querido povo do Maranhão. Evidentemente que o assunto principal do momento é a pandemia do coronavírus. O Congresso Nacional, nós aqui na Câmara dos Deputados, temos dado uma contribuição muito grande ao país no enfrentamento dessa crise. Temos aprovado leis importantes para ajudar, para auxiliar o Poder Executivo a levar adiante ações que são fundamentais para conter a cadeia de proliferação do vírus e para cuidar daqueles que foram infectados. Infelizmente,
A atitude do presidente Bolsonaro não é uma atitude de responsabilidade, ao contrário, marcada pela irresponsabilidade, pela negligência, pela omissão e, inclusive, pelo favorecimento à ampliação dessas cadeias de reprodução do vírus em nosso país. O presidente da República, Jair Bolsonaro, não se trata de uma gripezinha, como Vossa Excelência tem dito. Não se trata de um problema sem gravidade, é muito grave e é preciso que a Presidência da República acorde para esta realidade, que faça aquilo que o Congresso Nacional está fazendo, que faça aquilo que outros poderes também estão fazendo em nosso país. Este é o clamor da sociedade brasileira. É importante que o presidente da República siga o exemplo dos governadores do Brasil, do governador do meu estado, do Maranhão, o governador Flávio Dino, e de outros governadores do Brasil que têm enfrentado o problema com muita responsabilidade, com muita ação, para que a gente possa vencer esta guerra contra o coronavírus em nosso país. Nós aqui no Congresso Nacional, como eu disse, temos atuado firmemente para oferecer os mecanismos necessários para que o Poder Executivo possa se colocar liderando o processo dessa guerra contra a pandemia do coronavírus. Nós vamos continuar agindo aqui na Câmara, vamos continuar agindo no Congresso Nacional e é muito importante reforçar as ações dos governadores, dos prefeitos, das instituições, daqueles que têm realmente demonstrado preocupação com essa hora tão grave que vivemos em nosso país. Vamos seguir nos mobilizando, vamos seguir alertando e vamos seguir atendendo à recomendação da Organização Mundial da Saúde e dos organismos dos nossos estados, dos estados da federação, para que nós façamos o isolamento social, para que nós tenhamos condições de superar esse período tão ruim, tão difícil, tão triste da história mundial e da história brasileira. E eu concluo, senhor presidente, conclamando o presidente da República a parar com irresponsabilidade, com omissão e a seguir o exemplo dos governadores do Brasil e a seguir o exemplo do seu próprio ministro da Saúde, que tem tido, o ministro e os governadores, muita responsabilidade com o problema. Vamos nos unir, Brasil. Venceremos a pandemia do coronavírus. Um grande abraço. Aqui quem fala é Josaildo Ramos, deputado federal do PT da Bahia. Nós estamos vivendo uma das maiores crises em nosso país. Crise política, crise econômica e crise social. E o que é pior, nós não temos um presidente para liderar esse processo, para retirar o país do momento ruim em que nós estamos vivendo. A economia está patinando, sem dinamismo, não vai crescer, não vai gerar emprego. Tem 1 ano e 3 meses que esse governo não disse para que veio. Nenhuma das suas ações criou os empregos que precisamos. E o que é pior, esse governo, ele acelera seu passo na hora de retirar os direitos e retirar a renda dos trabalhadores e colocar essa mesma renda à disposição dos rentistas e dos banqueiros. Ele não quer discutir se vai continuar pagando os juros e a amortização da dívida nesse momento difícil que estamos atravessando. E o que é pior, na hora de pagar a renda emergencial que o Congresso votou num tempo recorde, ele não faz. Tem 15 dias que o povo está lá fora esperando. Mais da metade da população precisa dos R$600, quando na realidade ele botou na mesa apenas 200. R$600, que pode chegar até 1.200 por família, a depender de cada caso. E essas pessoas estão lá. A fome já está batendo na porta. E quem tem fome, Bolsonaro, tem pressa. Por isso você deve pagar imediatamente, no mínimo. Pague. Pague porque você deve muito à sociedade. O SUS, nesse momento, está fragilizado pela retirada de recursos. Os médicos de Cuba, que atendiam pelo programa Mais Médico, e você não tem sensibilidade. É por isso que eu acho que o nosso país precisa da união do povo, do Congresso, do Poder Judiciário e, acima de tudo, dos únicos ministros que podem dar rumo a esse caso que todos nós precisamos resolver. Pague logo, Bolsonaro. Quem tem fome tem pressa. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, demais presentes, telespectadores da TV Câmara. Eu comunico aos trabalhadores e trabalhadoras de que o nosso mandato apresentou
20 emendas à medida provisória de número 927, editada por Bolsonaro. Essa medida provisória foi editada pelo governo para enfrentar a crise provocada pela pandemia do coronavírus. Só que o governo elaborou as propostas colocando os empresários acima de todos os interesses dos trabalhadores. Com isso, deixa o trabalhador encurralado. Sabemos que o momento é difícil, mas o trabalhador tem que ser respeitado. Desta forma, o nosso mandato apresentou as 20 emendas à medida provisória 927, buscando preservar postos de empregos e salários. Estamos tentando também garantir negociações justas entre patrões e empregados, em qualquer situação. As nossas 20 emendas visam ainda garantir a presença das entidades de cada categoria durante as negociações entre trabalhadores e patrões. Bolsonaro não quer nada disso com a medida provisória 972. Ele pensou apenas nos empresários, como sempre faz. Temos que fazer tudo para garantir que o trabalhador não perca o seu emprego. E se ele fizer acordo para sair, deve ter a certeza de que quando terminar essa pandemia, possa voltar ao seu posto de trabalho. Vamos lutar para que as nossas emendas sejam aprovadas e assim proteger os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, neste momento tão difícil. Claro, isso sem esquecer a importância que o setor empresarial tem na nossa economia. Que Deus proteja a todos nós. Peço que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dirijo-me a essa Casa do Povo nesse momento em que o Brasil passa pela terrível pandemia do coronavírus, ainda que de forma remota, presidente, para procurar transmitir a cada um dos cidadãos de nosso país tranquilidade nessa terrível pandemia. Presidente, aqui em Minas Gerais, estamos passando por dificuldades consideráveis no que se refere à habilitação de leitos de UTIs, no que se refere à ausência de testes rápidos e no que se refere também, presidente, à dificuldade de se conseguir respiradores suficientes para, de fato, controlar a Covid-19 naqueles pacientes que sofrerão com a deficiência respiratória aguda. Presidente, o mundo passou e passa por uma das piores crises pós-Segunda Grande Guerra Mundial e a união desse parlamento, movente com as pautas de interesse do Poder Executivo, são essenciais para que nesse espírito de harmonia que norteia os poderes, possamos todos encontrar soluções conjuntas. O nosso objetivo, presidente, é destinar a parcela considerável de nossas emendas individuais e de bancada exclusivamente para o enfrentamento ao coronavírus. Estou destinando sozinho, presidente, mais de 13 milhões de reais apenas para a parcela do norte de Minas, que historicamente se viu desassistida com o serviço de saúde. O nosso propósito, assim, é ampliar na macro-região norte de Minas mais 115 leitos de UTI, em parceria com as secretarias municipais de saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, além de mais outros 200 respiradores para que possamos salvar a vida das pessoas. Esse momento é um momento terrível e não temos dúvida que devemos deixar de lado qualquer viés partidário, qualquer viés ideológico, para que possamos unir esforços para superar, nesse primeiro momento, a crise de saúde pública e logo mais adiante a crise que assola e que assolará a economia de nosso país. Com esforço conjunto, através de ações do Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, teremos recursos, presidente, para superar essa terrível fase que passamos em nosso país. As dificuldades são grandes, as dificuldades são muitas, mas com certeza iremos alcançar o objetivo de dar tranquilidade ao povo brasileiro e chegar a um ponto em que tenhamos o menor número de vítimas possível.
Essas dificuldades passarão e este Congresso certamente estará de pé para poder superar todas as adversidades. Obrigado, presidente. Obrigado, novos colegas. Olá, presidente, colegas deputados, colegas deputadas. É um prazer estar utilizando aqui dos meios digitais para a gente se comunicar com o Brasil através da TV Câmara, através da internet, através das redes sociais desta casa. Quero inclusive pedir já para que se inclua a nossa fala na Voz do Brasil. Nós estamos acompanhando, e vimos isso semana passada, mais uma tentativa aqui na Câmara dos Deputados de enfraquecimento, de perseguição aos servidores públicos do Brasil. É bom lembrar que neste momento de crise, de pandemia, neste momento em que as pessoas estão vivendo todas as dificuldades, muitas famílias estão sendo sustentadas pelos servidores públicos. É bom lembrar que são os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes comunitários, trabalhadores do SAMU, que são servidores públicos que estão nos hospitais atendendo as pessoas. Policiais e bombeiros militares, policiais federais, rodoviários, guardas municipais, enfim, profissionais da segurança pública que são servidores públicos. Aos nossos queridos professores e ao servidor que atende a você na repartição pública que você vai. Existem muitos parlamentares que defendem o fim do serviço público, o enfraquecimento do serviço público, com um único objetivo: abrir precedente para que estados e municípios, ao invés de realizar o concurso público, eles possam fazer terceirizações e aí prestigiar e privilegiar empresas e colocar no serviço público pessoas sem o devido concurso. Quero aqui, presidente, deixar clara a minha posição. Sou contra qualquer tipo de medida que venha a enfraquecer o serviço público. Sou contra a medida do Partido Novo que teve por objetivo reduzir salário de servidor público. Chega de todo o problema deste país querer penalizar, demonizar o servidor público como se ele fosse culpado pelos problemas do país. Foi assim na reforma da Previdência e sempre que se fala em economizar, vem logo o servidor público no primeiro plano. Quero aqui mais uma vez dizer a você, servidor, conte comigo. Estaremos nesta casa na defesa do fortalecimento do serviço público. Mexeu com o servidor, mexeu comigo. Gostaria que a nossa fala fosse divulgada na Voz do Brasil. Refletirmos sobre o jogo dentro da Câmara dos Deputados e se estão realmente sendo atendidos os reais interesses da população brasileira. No início, quando pretendi concorrer, me disseram que eu não teria perfil, porque parlamentar é diferente de ser militar. Na verdade, nós representamos uma carreira de Estado que lidera, que coordena, que comanda, que articula, enfim. E temos plena consciência de que estamos atendendo, sim, ao que os nossos eleitores que votaram em nós, eles têm conhecimento do que estamos fazendo. Aceitamos essa missão militar conscientes de que deveríamos manter os nossos princípios e valores dentro da ética e da moral. E juntamente com a minha equipe, no ano passado, a gente estudou, fizemos planejamentos, articulações, oferecemos conclusões para que decisões fossem tomadas. Sabemos que um parlamentar sozinho, dentro dos 513 deputados e 81 senadores, ninguém decide nada sozinho. Essas decisões elas acabam sendo tratadas inicialmente dentro de comissões, depois de frentes, de grupos parlamentares, mas as grandes decisões são no plenário. É no plenário da Câmara, no plenário do Senado, com certeza, que as decisões são adotadas. E essas decisões, elas seguem acordos de lideranças. Então, pequenos grupos se reúnem para decidir o que vai ser votado, o que é colocado em pauta. É nesse plenário que as distorções acontecem. É nesse plenário que a gente afirma que o Congresso não está trabalhando corretamente conforme a sociedade brasileira exige. Algumas votações são apresentadas sem o discurso, sem a discussão do mérito ter sido feita corretamente, e acaba que as decisões são tomadas, enfim, sem atender aos reais interesses da sociedade. Precisamos que isso daí seja repensado, e o regimento interno é muito claro sobre isso. O regimento interno, ele até permite que existam instrumentos protelatórios, mas esses instrumentos deveriam ter um limite. Por quê? Porque dentro do próprio regimento interno, o artigo 74, ele é claro. Quando alguma coisa está sendo votada, o deputado só deve se expressar em função daquilo que está sendo votado. Então nós entramos com esse requerimento, pedindo o cumprimento do artigo 74, e recebemos uma resposta verbal dizendo que é um hábito da casa e que isso não seria mudado. Então nós precisamos sim mudar essa maneira de pensar e de fazer,
as ações dentro do Congresso Nacional. Eu lembro uma frase famosa de Winston Churchill, abre aspas, se as pessoas soubessem como é que são feitas as salsichas e as leis, não comeriam as primeiras e não obedeceriam as segundas, fecha aspas. Não estou querendo aqui pregar desobediência, mas infelizmente nós precisamos pensar e repensar essa maneira de agir do Congresso Nacional. Essa conjuntura, na verdade, não me agrada, mas não me desanima. Na verdade, desafios existem para serem enfrentados pelos homens. Eu estou pronto cada vez mais e espero que outros possam vir conosco. O Brasil, sim, vai melhorar. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, de fato, nós todos, o Brasil todo e o mundo vive um momento singular, ímpar, em função dessa crise que é uma crise global. Aqui no Brasil, penso que todos nós temos procurado enfrentar com responsabilidade, com clareza do que isso representa, todo mundo convergindo no sentido de salvar vidas. Não tenho dúvida disso. O presidente da República, Jair Bolsonaro, de plano, baixou um decreto decretando calamidade pública e nós, o Congresso Nacional, aprovamos esse decreto. Isso cria condições para o governo federal atuar com mais eficiência contra o coronavírus, cria condições para o ministro da Saúde, para o ministro da Economia, enfim. Essa foi uma das primeiras providências. Depois tivemos um conjunto de outras providências que vem acontecendo na medida que a crise vai se desenrolando. Aprovamos o projeto que protege o emprego, micros e pequenas empresas, médias empresas, a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses, mas com compensação financeira, a redução da carga horária com redução de salários, mas com compensação financeira para complementar o salário do trabalhador, proteger a família do trabalhador. O presidente Bolsonaro, através da Caixa Econômica Federal, do BNDES, do Banco Central, anuncia muitos recursos para os estados, para a saúde, para as empresas, tudo um conjunto de providências que se convergem para fortalecer o Brasil nesse momento de enfrentamento da crise. Eu, particularmente, vejo uma convergência entre as ações do presidente Bolsonaro, do seu governo, as ações nossas aqui na Câmara Federal, no Senado Federal, criando mecanismos para salvar as vidas e proteger a nossa economia. É claro que outras providências precisam ser adotadas. A redução de impostos, por exemplo, não só em relação a equipamentos e materiais usados na área de saúde para proteger as vidas, mas também a redução de impostos na área de alimentos, aquilo que é básico para a sociedade. Era necessário que nesse instante houvesse uma redução de impostos também nessa área. Agora, algo que me chama muita atenção e me parece que essa é a grande diferença do povo brasileiro no enfrentamento da crise. É que nós somos um país cristão, de gente crente, de gente de fé. E eu observo nesse instante as famílias fazendo clamor a Deus, jejuns, orações, pedindo a Deus a sua bênção para repreender esse mal, essa praga desse vírus. Eu sou um homem crente, eu acredito nisso. E isso não confronta a ciência. Isso não confronta os programas e as ações da Câmara Federal, do Senado Federal e do governo do presidente Jair Bolsonaro. Não, ao contrário, isso se complementa. Nós vamos vencer. Vamos juntos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, brasileiros, brasileiras que acompanham mais esta sessão da Câmara Federal que está funcionando a nível remoto. Quero falar, como a maioria dos colegas estão falando, sobre os desafios do Brasil nesta pandemia de coronavírus e nos impactos, hoje falando nos impactos que ela terá e já está tendo sobre a economia brasileira. Também aqui o governo Bolsonaro erra e erra muito. Erra pelo atraso, erra pela timidez das decisões tomadas e erra também por decisões tomadas no sentido inverso ao que devem ser tomadas para enfrentar este impacto que a pandemia de coronavírus está tendo sobre a economia brasileira. O que estão fazendo todos os países do mundo? Estão ampliando a atuação do Estado na economia. Estão disponibilizando um orçamento forte, um orçamento robusto para proteger empregos, para proteger a renda das pessoas e para proteger a travessia nesta crise com a dignidade que todos os brasileiros merecem. Qual é o caminho para nós, de fato, retirarmos o Brasil deste impacto maior que a pandemia de coronavírus está trazendo ao país? Em primeiríssimo lugar, ampliar
implementar imediatamente e ampliar o valor da renda básica mínima emergencial. A Câmara já votou, o Senado já votou e o governo segue demorando demasiadamente para fazer chegar na mão das pessoas esses R$600 por pessoa, 1.200 por família, porque são 2 membros de cada família que podem receber a renda básica mínima, e ela acolherá a necessidade básica de pelo menos 30 a 40 milhões de brasileiros que estão sem renda ou com uma renda muito baixa a partir da crise que foi gerada na economia pela pandemia de coronavírus. E a segunda questão é a proteção dos empregos e dos salários de quem está trabalhando com contrato assinado, carteira assinada pela CLT. Nós não podemos permitir a demissão de nenhuma pessoa neste momento. Ninguém pode ficar sem um emprego no meio desta crise. Nós temos que colocar recurso público, recurso do Estado brasileiro, para garantir que empresas sobrevivam à crise e sobrevivam mantendo todos os seus trabalhadores empregados. Porque se a canibalização vier com uma demissão em massa, a economia brasileira vai paralisar mais do que já está paralisando. Então é hora de colocar dinheiro público para garantir salários e garantir empregos. Quero comentar a respeito desta nova fase que a pandemia entra no Brasil, pelo menos em alguns estados, que diz respeito à contaminação descontrolada. O nome é autoexplicativo. Portanto, o isolamento social, a quarentena, esse cuidado que todos devemos ter de não ir às ruas, a não ser aqueles profissionais a quem rendemos homenagens, que estão trabalhando em prol da sociedade neste momento grave. Exemplo, são os profissionais de saúde. Nós temos que, portanto, agora enfatizar, e quero apoiar todos os prefeitos, todos os governadores, todos do governo federal que estão defendendo este isolamento. O mundo já sabe disso, os cientistas já sabem disso, o presidente da República parece que não sabe. E o presidente se aproveita de um momento onde está perdido, onde errou sequencialmente em todos os passos que deu no combate ao coronavírus. Então ele tenta se apresentar como defensor da economia, por consequência do emprego. Mas quando nós aprovamos aí o estado de calamidade, que permite o Estado agir, nós aprovamos também a renda mínima para socorrer os desempregados, aqueles que fazem bico, os autônomos, etc. Ele tentou atrasar para o dia 16 de abril, teve que recuar no dia seguinte, foi desmentido por ministro, tanto do Supremo quanto do Tribunal de Contas da União, quando o Guedes e a equipe, eles alegaram que precisava de mudança na Constituição. É uma incompetência continuada. E agora tentam aprovar a medida provisória que cria a chamada carteira de trabalho verde e amarelo. Além da demagogia de tentar usar as cores da bandeira nacional como se proprietários fossem da própria bandeira nacional, mentem, não explicam que não visa, na verdade, gerar emprego para os mais jovens, como tentam apresentar. Visa permitir a demissão de trabalhadores mais antigos para aí sim serem contratados os mais novos e mais barato, claro, para o empresariado. Porque reduz a contribuição patronal de 8% para 2% no caso do Fundo de Garantia. Elimina a contribuição de até 20% sobre o total do salário de um trabalhador para 0% da Previdência. Portanto, nós temos que derrotar, em meio à pandemia, também esta medida provisória. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nesse momento eu quero dizer que o parlamento está cumprindo seu dever. Nós estamos trabalhando de segunda a sexta, de manhã à noite, para garantir que nessa situação grave que o Brasil vem enfrentando, nós tenhamos respostas para a crise. 2 crises, na verdade. A crise sanitária, o temor que nós temos de sermos contaminados pelo coronavírus, medo que se estende aos nossos próximos, à nossa família. Então, há providências a tomar nesse campo. E temos outras providências a tomar com relação à crise econômica, que é gêmea da crise sanitária. Ela já vinha antes, está aí o PIB de 1%, para ninguém ter dúvida a respeito disso. É necessário enfrentá-la também
defendendo o emprego, defendendo a renda, fazendo com que as pessoas possam ter a sua vida tranquila e segura. Nós, esses dias, votamos diversas coisas para responder a essas emergências. Votamos o estado de calamidade, votamos o orçamento de guerra, que são medidas gerais. Votamos medidas relativas à agilização para dispor dos recursos da saúde. E, muito importante, votamos por iniciativa dos partidos de oposição, mas com apoio de toda a Câmara, superando as diferenças partidárias, a renda mínima emergencial, que vocês sabem vai fazer muita diferença para os trabalhadores informais, para quem está desempregado, para quem recebe Bolsa Família, para quem recebe LOAS. Então, nós fizemos a nossa parte. Semana passada, o governo federal já atrasou as medidas para que esse dinheiro chegue o mais depressa possível no bolso das pessoas. É assim que está sendo. A gente trabalha e o Jair atrapalha. O governo atrapalha. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo todos os esforços para que sejam liberados os procedimentos e as pessoas, inclusive aquelas que não estão no cadastro único, possam se inscrever e possam, portanto, receber os seus recursos. Não dá mais para esperar. Quem tem fome tem pressa. Paga logo, Bolsonaro. Deixa de enrolar. Nós precisamos que sejam garantidos os direitos e a saúde do povo brasileiro. Assumo a tribuna virtual do Parlamento Brasileiro como deputada federal que sou, mas somando aqui, agregando a responsabilidade de médica e profissional de saúde que durante tantos anos atuou no hospital público. Primeiro, para prestar profunda solidariedade aos profissionais de saúde. Em segundo lugar, para resgatar a defesa de mais de 30 anos do Sistema Único de Saúde. Esse sistema que por muitas vezes tentaram privatizar, tirar da Constituição ou mesmo asfixiá-lo sem recursos, principalmente depois da aprovação do chamado teto constitucional, absurdo teto constitucional de recursos. Nós precisamos colocar recursos, dinheiro no Sistema Único de Saúde para que atenda de forma universal, integral e equânime a saúde do povo brasileiro. Tem um outro pilar fundamental que a gente denuncia há tantos anos, que foi a asfixia e a não aposta na política que o Estado brasileiro tem que fazer, no Parque Fabril brasileiro da indústria nacional de medicamentos, de insumos, na ciência e na inovação. E essa pandemia flagrou essa nossa vulnerabilidade, a nossa dependência na produção de equipamentos, medicamentos, vacinas, não por falta de capacidade, inteligência, pesquisadores e instituições de pesquisa, mas por falta de recursos, de uma aposta do Estado brasileiro nessa área de atuação do Brasil. Nós precisamos não só na crise, mas uma política permanente do Estado brasileiro, nas políticas públicas coletivas e na nossa capacidade de produção, de inovação e de ciência. E, por fim, cobrar do presidente da República que, ao invés de passear, de fazer a política da morte, do contágio, de contrariar as orientações sanitárias internacionais do próprio ministro da Saúde, que ele tenta desqualificar, de fazer com que a sua cadeira sirva a um comando nacional de que o Parque Fabril gire para a produção de equipamentos, de produtos básicos de higiene, a indústria têxtil, de polímeros, a Petrobras, para que a gente tenha equipamentos não só para o povo brasileiro, mas principalmente aos profissionais de saúde, que tenhamos respiradores para que a gente atenda a demanda do povo brasileiro, que ele pague a renda mínima emergencial, que se proteja os empregos, as pequenas empresas, para que as pessoas não tenham que arriscar suas vidas e não entrem em desespero para ter comida na mesa e ter seu emprego garantido. É isso que nós precisamos cobrar hoje do governo brasileiro, porque o Congresso está atuando. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei 1161 e eu votei favorável, porque esse projeto garante a transferência para estados e municípios dos mesmos percentuais do FPE e do FPM no exercício de 2019. Por que eu votei favorável a esse projeto? Porque os municípios estão quebrados, os estados precisando de recursos, e o governo federal não tem feito absolutamente nada na transferência de recursos para o combate à pandemia do Covid-19 nos estados e nos municípios.
Esse projeto ele foi muito importante a aprovação dele, porque ajuda o pequeno e o médio município, as capitais, os governos de estados, todos juntos, apesar do governo Bolsonaro, não combate a pandemia do coronavírus que atinge todas as cidades brasileiras, principalmente as capitais. E assim, nós estamos contribuindo com o país, votando matérias importantes, ajudando o Brasil, porque é ajudar, acima de tudo, a defesa da vida. Senhoras e senhores deputados, povo brasileiro, nós estamos vivendo um momento crucial, uma encruzilhada histórica aqui no Brasil. E nós temos um governo que combate a ciência, o conhecimento e o saber. Jair Bolsonaro não tem a mínima condição de governar esse país. Ele está dizendo que isso é uma gripezinha, o coronavírus, a epidemia que está parando o mundo inteiro, é apenas uma gripezinha. E com esse cidadão é que está dando ordens no Brasil para o povo sair na rua, se contaminar, entende? Entupir os hospitais e assim por diante. Agora, no último domingo, ao invés do presidente estar se preocupando com as estatísticas, nas respostas da economia, nas respostas para a saúde pública, como fortalecer o Sistema Único de Saúde, equipamentos médicos e tal, ele está jejuando com pastores que estão dizendo que os que o criticam, entende, são obra de Satanás e que não haverá mais nenhuma morte sobre o coronavírus. Ele não acredita, ele inventou um único remédio que ele está fazendo propaganda, que seria a salvação da lavoura, enquanto seus adeptos estão dizendo Bolsonaro está preocupado com a economia. Mas por que ele está preocupado com a economia? É porque, como disse um apoiador seu, um ex-deputado, falando, a economia já foi para o beleléu, então eu também fui e o meu governo foi. Não importa os que vão passar fome, vão ficar desempregados, vão se contaminar, isso não tem nenhuma importância para Bolsonaro. Nós temos que parar e ver que tanto a política de Paulo Guedes, ultra neoliberal, só serve para acumular riqueza para os ricos. A hora é de combater desigualdade social, é de distribuir riqueza, entende? É de taxar grandes heranças, grandes fortunas, lucros e dividendos. É disso que é hora, entende? E de equipar a saúde pública e de orientar o povo com os princípios da solidariedade, da coletividade e da intervenção do Estado brasileiro. Chega de terraplanismo, chega de mentiras para o povo brasileiro, não há mito. Nós precisamos de dirigentes, de lideranças, de gente que tem um programa para o povo brasileiro. Chega de mentiras para o povo brasileiro. Quero trazer o debate sobre a renda emergencial. Um direito fundamental, que deveria ser um direito universal a todos os brasileiros e brasileiras. Eu quero aqui, com muita indignação, dizer que é criminoso alguns ultraliberais apelidar a renda básica emergencial como coronavoucher. É criminoso. A renda básica emergencial é o grande instrumento do século XXI para enfrentar o desemprego estrutural. Nós vamos viver o avanço da inteligência artificial. E como o Papa Francisco, na carta a Roma, falou muito bem, é a tecnologia a favor do homem e não o homem a favor da tecnologia. É inaceitável que um pai de família não tenha uma renda básica emergencial, que um pai de família não tenha uma renda básica universal, uma renda básica cidadã. Nós queremos dizer aqui que um jovem, e eu acompanhei de 2016 até 2019, quase 300 mil jovens largaram as universidades federais porque não tem R$400 para garantir sua alimentação, para conseguir uma moradia. É inaceitável. É inaceitável que uma pessoa não tenha uma renda cidadã, uma renda básica para planejar seu futuro e seja submetida ao subemprego. Nós vamos mudar o conceito. O mundo tem 85 trilhões de dólares de PIB. O Brasil tem 6,3 trilhões de dólares de reais.
O Brasil e o mundo tem dinheiro, recursos, para distribuir recursos para os mais pobres, para os mais vulneráveis, para aqueles que não têm uma renda básica, uma renda cidadã. Por isso que eu quero aqui dizer que é criminoso, quando alguns ultraliberais e liberais chamam a renda básica emergencial de Corona Voucher. Isso é uma vergonha. A renda básica é tudo de bom. É o grande instrumento da política macroeconômica e microeconômica que nós temos no século XXI. É através da renda básica emergencial, da renda básica cidadã, que nós vamos enfrentar as desigualdades. É inaceitável que 100 milhões de brasileiros vivam com apenas R$ 403, enquanto 6 brasileiros têm renda superior a 100 milhões de brasileiros e brasileiras. É inaceitável que 1% da sociedade brasileira tenha mais renda que 99% da sociedade brasileira. É inaceitável que 1% acumulou, no ano de 2018, 82% da riqueza do Brasil. Nós precisamos enfrentar o pior vírus, que é o vírus da desigualdade. E a desigualdade se enfrenta garantindo transferência de renda para todos. Nós vamos transformar a renda básica emergencial numa renda permanente para o povo brasileiro e enfrentar a desigualdade. Um abraço. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, infelizmente, estamos ainda em calamidade pública, passando esse momento tão triste do Covid-19. Mas quero aqui destacar que a Câmara Federal nunca trabalhou tanto, nunca produziu tanto. Mais de uma dúzia de projetos importantes foram aprovados na Câmara Federal, sempre no intuito de salvar vidas. Essa é a prioridade número 1. Tornamos o nosso país em calamidade pública. Claro que vamos ter um déficit este ano, em vez de os 120 bilhões que estavam previstos, vamos chegar a mais de 420 bilhões de déficits em 2020. Mas damos uma carta branca, demos uma procuração ao Executivo. Claro que terá um conselho que vai acompanhar, que vai fiscalizar, mas não tem desculpa por falta de recursos. Temos dinheiro para salvar as vidas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para retomarmos a economia do nosso país. Nós aqui no Grande Oeste Catarinense, felizmente, o agronegócio continua como nunca, na suinicultura, na avicultura e na bovinicultura de leite, dando exemplos não só salvando o nosso país, que é o agronegócio, mas principalmente também onde já temos a quarentena sempre nessas atividades, exemplo de sanidade. E agora já uma boa notícia, a JBS, que tem 120 mil colaboradores no mundo, contrata mais 3 mil colaboradores aqui no Brasil, dando continuidade a essa atividade. Não vamos desanimar, vamos continuar. Depois da tragédia, com certeza, vêm as coisas boas em favor do nosso país. Vamos à luta, conte com o nosso trabalho. Presidente Rodrigo Maia, deputados e deputadas, nosso Congresso Nacional tem se debruçado ultimamente nos temas referentes do combate ao coronavírus. E não poderia ser diferente, tanto no sentido de equipar melhor o Sistema Único de Saúde, como também do ponto de vista econômico, dar ao povo trabalhador e aos mais pobres condições de estar em casa, fazendo o isolamento social e, nesta forma, combatendo esta pandemia. Fazemos isso, muitas vezes, apesar do presidente Bolsonaro, que eu já disse, atua como uma espécie de capitão corona, uma quinta coluna contra o nosso exército e a favor do vírus. Mas paciência, estamos fazendo a nossa parte. Presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência que nós pudéssemos adentrar, quando possível, num outro assunto ainda pendente. E Vossa Excelência tem me ajudado nisso bastante. Refiro-me à tragédia que aconteceu em Minas Gerais, em Brumadinho. E até hoje nós não fizemos a alteração final nas leis. Já aprovamos vários projetos na Câmara que ainda estão no Senado. E tem um do Senado, da senadora Leila, que é o PL 550,
que tem pontos importantes de segurança da barragem e que nós anexamos a eles vários daqueles estudos que fizemos na comissão externa e na CPI, que eu fui o relator. Esse projeto já está pronto para votação. Já existe um amplo acordo, coordenado também pelo Zé Silva e pelo Júlio Delgado, que participaram ativamente da bancada mineira nesse processo, e agora com a relatoria do deputado Passarinho, lá do Pará. Este acordo já está pronto e eu estou solicitando a Vossa Excelência que possa incluir esse projeto na pauta novamente e que nós possamos aprová-lo até para que os outros projetos que estão no Senado, referentes também à segurança da barragem e proteção aos atingidos, possa ir à pauta, sendo que um deles, a relatora, é a própria senadora Leila. Então eu peço a Vossa Excelência que o coloque em pauta, bem porque aqui em Minas Gerais as coisas não param. Para Vossa Excelência ter uma ideia, 37 barragens agora foram interrompidas pela Agência Nacional de Mineração, porque as mineradoras, grande parte delas é a própria Vale, não entregou o atestado de estabilidade e tiveram que ser paralisadas. Se nós não aprovarmos essas leis, as mineradoras, infelizmente, acabam não respeitando o nosso povo. Então eu conto com Vossa Excelência para que esteja na pauta esse importante projeto, para que também aquela tragédia criminosa que aconteceu não volte a acontecer em Minas Gerais. Ao nosso povo, fique em casa. Vamos enfrentar o coronavírus, apesar do presidente Bolsonaro. Vivemos época de pandemia. Muitas pessoas estão adoecendo. E tem muitas pessoas que estão morrendo. O que não pode faltar nesse momento é comida para o povo. Esta é a nossa preocupação central. É saúde e alimento. E o meu foco principal de trabalho é o tema da agricultura familiar, até porque daí saem 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Por isso a nossa cobrança agora ao governo é um plano específico para ajudar quem produz comida, que é o agricultor familiar. Primeiro, precisa ter um recurso especial, grande, volumoso, para aumentar as compras públicas. Sim, ou no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ou na merenda escolar, que é para as crianças na escola e hoje para as famílias onde estão essas crianças em casa, já que elas não podem ir à escola. Mas é um programa volumoso com recursos para compras públicas de alimentos. Ajuda quem está no campo e ajuda quem vai precisar de receber o alimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o governo precisa abrir um crédito emergencial. A pauta que as entidades do campo estão apresentando é um crédito de R$30 mil para cada agricultor e com juro zero. A taxa Selic é baixa, então o juro tem que ser zero. Essa é outra reivindicação. Crédito para as pessoas continuarem na terra produzindo. E em terceiro lugar, o programa Renda Básica, que é o auxílio para as pessoas mais pobres, ele precisa ser estendido ao campo. Nós já votamos isso, mas nós queremos que na regulamentação esteja a garantia de que os agricultores no campo que produzem alimento também possam receber o Renda Básica. É fundamental que se cuide da saúde, mas não se esqueça da necessidade da produção de alimento, de comida para o povo brasileiro. Nesse momento a gente quer parabenizar a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, que em momento de crise tem intensificado os trabalhos, né? A gente tinha uma rotina de sessões de terça a quinta, hoje a nossa rotina é de sessões de segunda a sexta. A produção legislativa está intensa nesse momento, matérias importantes para a nação. A gente pode citar aqui a legislação que nós aprovamos que cria o orçamento de guerra. A gente pode citar aqui também, de forma muito importante também, o auxílio emergencial para os trabalhadores informais, para aqueles que não têm um emprego fixo e formal, aqueles que passam o dia trabalhando para juntar o dinheiro para alimentar suas famílias, que vão ter um auxílio durante esse período da pandemia, as medidas fiscais que vão ajudar as empresas a sobreviverem, a manterem postos de trabalho. Então,
A Câmara dos Deputados, o Senado, o Congresso Nacional está de parabéns. Muitas matérias apresentadas durante esse período para isentar o cidadão de juros e multas por atrasos de prestações, seja no setor imobiliário, seja no financiamento do seu veículo. Outras matérias que tratam também, principalmente, da questão do combate à pandemia, ao coronavírus, vários recursos surgindo a partir dessas aprovações, a autonomia que o Congresso deu ao Executivo, ao Presidente da República, para que ele adote todas essas medidas sem que haja qualquer problema para o Presidente, para a nação. Então, a gente tem que parabenizar a Câmara dos Deputados, parabenizar o Congresso, o Senado também, por estar de forma intensa, mesmo de forma remota e virtual, trabalhando, intensificando as ações para que a gente possa ajudar estados e municípios a passarem por essa crise. Então, parabenizar o Congresso e dizer que nosso mandato está à disposição. Temos 3 projetos que nós protocolamos também com a intenção de ajudar, um deles na área do plano de saúde, para evitar que ele seja suspenso, um outro na questão imobiliária, um outro projeto que cria uma loteria da saúde, uma loteria que vai gerar recursos para a saúde do nosso país. Então a gente tem que parabenizar todos os parlamentares, especialmente o Congresso Nacional, por tudo que tem feito nesse momento de crise do país. Esperamos que todos os poderes possam intensificar suas ações para que juntos nós possamos vencer essa crise. Um abraço a todos. Senhor presidente, senhores deputados, uma das funções mais importantes da política é discutir o futuro. O que vamos deixar para as próximas gerações. E neste momento em que enfrentamos uma pandemia mundial, além de tornarmos as medidas urgentes necessárias para salvar vidas e também para evitar um colapso total na economia, é imprescindível que a gente discuta o pós-crise. Essa pandemia tem nos mostrado não apenas que ainda precisamos investir muito em saúde, nos mostra também uma outra realidade que temos que mudar urgentemente. Nós precisamos desenvolver mais a nossa indústria. O Made in Brasil, tão valorizado no passado, foi substituído de forma avassaladora pelo Made in China. Ficamos dependentes dos chineses para nos fornecer de canetas a aparelhos eletrônicos, de brinquedos a equipamentos hospitalares. Erramos ao focar de forma tão estrutural nos mercados especulativos, que na primeira sombra de uma recessão retira todo o dinheiro investido no Brasil e joga para outros países, nos deixando totalmente vulneráveis. Essa crise nos mostra que o país precisa estimular quem produz, precisa gerar empregos, desenvolver uma política de indústria de transformação. Temos que aproveitar esse imenso potencial do nosso Brasil e transformar as matérias-primas que temos em abundância em produtos finais. Portanto, senhoras e senhores deputados, gostaria de propor aos meus colegas um debate sobre a criação de uma frente parlamentar do futuro. Uma frente onde possamos discutir o que deixaremos aos nossos filhos e netos, que aponte soluções, que planeje o que vamos fazer quando esta fase tão difícil passar. É hora de união, não apenas das forças políticas, mas de todos que querem um país melhor. Que juntos possamos desenvolver o Brasil, que juntos a gente possa resgatar a indústria brasileira e colocar o Made in Brasil como uma das nossas principais prioridades. Meus colegas parlamentares, senhores e senhoras, estamos aqui em Porto Alegre, no isolamento social, que foi indicado por alguns profissionais e alguns cientistas do Brasil. Primeiro questionamento que eu faço, será que nós não temos que fazer o isolamento horizontal e o isolamento vertical junto? Nesses dias que estamos aqui, trabalhando 14 horas no celular, encaminhamos através da bancada gaúcha 174 milhões para coronavírus aqui no estado. Dos 220 milhões da bancada gaúcha, colocamos 34 milhões em máquinas agrícolas, porque estamos vivendo uma seca horrível no Rio Grande do Sul, 11 milhões para a segurança pública e 174 milhões dos 31 deputados federais e dos 3 senadores gaúchos para coronavírus.
estamos firmes e fortes aqui em Porto Alegre, na capital do estado, hoje respondendo uma fake news sobre a questão do fundão eleitoral, que não houve nenhuma votação, mas inventaram aí. Tem gente que vive disso, infelizmente. Mas já respondi, bola para frente. O mais importante é que estamos aqui fechando um partido liberal do Rio Grande do Sul com um grupo muito forte de pessoas que representam as famílias e as causas dos cidadãos. 63 vereadores se filiaram no nosso Partido Liberal Gaúcho, 6 prefeitos e 8 vice-prefeitos. Estamos aí criando uma nova força política no Rio Grande do Sul através do Partido Liberal 22 RS. Então estamos firmes e fortes, trabalhando, cuidando aí de hospitais, cuidando de APAES, cuidando do povo gaúcho. Hoje também começamos uma grande campanha para arrecadar recursos e comida para as pessoas, porque esse isolamento horizontal está gerando uma pobreza, uma desgraça tão grande. Eu recebo telefonemas de pessoas chorando, sem saber o que fazer nessa situação dramática, que é ficar sem receber, sem ter renda nenhuma. Por isso nós temos que repensar esse sistema de isolamento, que é muito falso. Esse isolamento é falso. Está a classe média e os ricos isolados. A maioria da população tendo que sair para a rua trabalhar. Por isso, vamos repensar esse sistema. Esse é o meu propósito. Um abraço a todos. Estamos firmes e fortes defendendo o nosso povo contra esse coronavírus terrível e essa seca que se agiganta no nosso Rio Grande do Sul. Em 2019, o secretário nacional do Tesouro, Mansueto de Almeida, enviou um projeto que implantará um verdadeiro caos na administração pública em todos os níveis da federação. Agride o Pacto Federativo, retira a autonomia dos estados, em nome da renegociação das dívidas que alguns estados têm, alguns municípios têm com a União, implanta um plano de controle e transparência fiscal para obrigar os estados a cortar despesas. Implica em mudanças no regime jurídico único, a retirada de direitos de profissionais como médicos, professores, auditores fiscais, inviabilizando a arrecadação de recursos para investir em saúde, educação e infraestrutura, como saneamento, urbanização das nossas cidades, retirando vantagens de professores, de médicos, tão necessários como enfermeiros e outros profissionais para o combate ao coronavírus, obriga os estados e municípios a dar licença para que a União, através da Controladoria Geral da União, fiscalize as contas. Mas não só isso, fiscalize a gestão, impedindo novos concursos, contratação de concursados e obrigando a mandar projetos para assembleias legislativas ou câmaras, retirando gratificações e outras vantagens de servidores públicos, inviabilizando os serviços públicos, principalmente porque os recursos hoje usados para pagamento de aposentadoria são recursos da Seguridade Social. O que o projeto Mansueto pretende é que os recursos que servem hoje para pagar servidores e outras despesas correntes, compra de medicamentos, investimento em merenda escolar, limpeza urbana, enfim, todas as despesas necessárias para que nós possamos viver bem nas cidades, eles querem que agora sejam usados para pagar aposentadoria. Querem usar o dinheiro da Previdência para pagamento da dívida, para enriquecer os grandes banqueiros, os especuladores financeiros, que somente este ano já levaram mais de 1 trilhão e 200 bilhões, que foram doados de presente ao grande capital pelo Banco Central do Brasil. Essa vergonha não pode ser aprovada pela Câmara. É o PLP 149, nesse dia 6 de abril, estará em debate e nós temos que ter pressão social para derrotar o projeto Mansueto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o novo coronavírus já está assolando o mundo e o Brasil.
já temos no mundo mais de 62 mil pessoas mortas. E só no Brasil nós já temos quase 500 pessoas que já estão mortas com o coronavírus. E nós não podemos permitir que o Brasil chegue a este ponto que nós estamos vendo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e até na própria China. Nós temos um governo que está na inércia, um governo que está faltando competência, um governo que disse que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho, que não está obedecendo à Organização Mundial da Saúde, e muito menos aquele com que ele escolheu para ser o ministro da Saúde do seu governo, o ministro Mandetta, que tem acompanhado a Organização Mundial da Saúde e tem alertado a população que a população fique em casa, que ela permaneça em casa. No entanto, o governo brasileiro está aconselhando as pessoas a irem para as ruas. Nós estamos vivendo esta situação, mas por iniciativa do presidente Rodrigo Maia e também o Senado Federal, manteve-se aberto o Congresso Nacional. E nós estamos trabalhando com sessões remotas. E essa sessão remota é que nos dá e que nos deu condição de votar todos os instrumentos legais para que o presidente da República pudesse executar essas políticas emergenciais. Então nós votamos a renda básica emergencial, fizemos também a votação do orçamento de guerra, que dá ao presidente da República toda a liberdade e condições para resolver a questão do coronavírus, da renda básica emergencial. E esse governo até agora não fez nada. Quero parabenizar a oposição, em especial o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. O PT apresentou mais de 100 projetos para esse grande SOS, esse socorro que a população está precisando na saúde, na educação, no trabalho. Eu apresentei também o amparo a mais de 8 milhões de trabalhadoras domésticas nesse momento em que estamos tratando do coronavírus. Estamos também amparando os trabalhadores da cultura, porque muitos não têm mais o que comer em casa. E já vamos repetir, quem tem fome tem pressa. A pandemia aí está. Pague logo, Bolsonaro.